Então, o evangelho a palavra que eu ministro é a palavra da graça, mas eu ministro a palavra da graça efetiva, um conselho, uma orientação que você vai usar na tua vida agora, hoje mesmo, você pode começar a utilizar o que eu te disser. Eu não gosto de falar coisas para o futuro, né, como fazem outras pessoas. Eu gosto de aplicar o evangelho do reino na minha vida hoje. Por quê? Porque isso tem trazido consolo, não só a mim e a minha família, como também a muitos dos nossos ouvintes. Essa semana eu recebi aqui, no domingo eu vou comentar melhor esse testemunho, eu recebi aqui um comentário de uma abençoada que está sendo tratada por essa palavra, por essa palestra, por essa ministração. E a vida dela está entrando numa nova etapa muito bonita, muito superior. E isso é um processo. Então, esse processo é um processo de entendimento. Para que você possa entender, você precisa ouvir. Eu não posso falar muito, porque senão te cansa. Então, eu tenho que ser sintético e objetivo em relação aos assuntos que eu trato aqui. E você nota que eu sempre procuro trazer e apresentar um assunto corriqueiro. Eu falo de engarrafamento, eu falo de terreno, eu falo de sequestro, eu falo de hospital, eu falo do Covid, eu falo da televisão, eu falo da novela, eu falo de festa, eu falo de esporte, eu falo de motociclismo, eu falo de qualquer coisa assim, porque sempre em qualquer assunto há lugar para a gente compartilhar as coisas espirituais. E aí a coisa vai rolando como está no meu coração, porque quem colocou assim no meu coração foi o próprio Deus. Então, eu procuro entregar aquilo que o próprio Deus entregou e colocou no meu coração para eu falar para você. Está meio enrolado, né? Mas hoje eu queria fazer um programa diferente, se você puder, anote, porque eu queria te explicar o porquê da confusão que existe entre as pessoas aí fora, né? Vamos falar assim, Paulo e Pedro, Pedro e Paulo, mas eu vou te apresentar qual era a música que Paulo tocava, qual era a verbologia que o apóstolo Paulo usava, qual era o ensinamento que ele espalhava naquela época. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi aquele que te chamou de abençoado. Essa era a música dele, abençoado para cá, abençoado para lá. E nós, como somos imitadores do apóstolo Paulo, a gente pegou isso também. Então, quando eu te saudar de abençoada ou abençoado, não é uma coisa carinhosa da minha parte, apesar de que eu sou um cara legal, gente boa, mas não é só isso, não. É porque aqui, ó, se você puder anotar aí, ou acompanhar, está registrado que você é um abençoado. Em Efésios 1:3, diz que Deus nos abençoou. Então, o apóstolo Paulo vivia caminhando por aí, dizendo para todo mundo que você já é um abençoado, você já é uma abençoada. Então, falando assim, ele acabou com Deus te abençoe. Por quê? Porque se eu já sou abençoado, eu não preciso mais de Deus me abençoe, porque ele já me abençoou. Eu não estou querendo, com soberba, ser mais do que aquilo que eu sou, ou mais do que alguém, ou mais do que Deus. Por favor, não é nada disso. Eu só estou calcando, copiando, pisando, né, as mesmas pisadas que o apóstolo Paulo colocou. Ele disse, não diga mais, Deus te abençoe para ninguém, porque agora todos já estão abençoados em Cristo Jesus. Então você já é um abençoado. O apóstolo Paulo vivia falando isso por aí. Outra coisa que ele falava está aqui em Hebreus, capítulo 10, verso acho que 14, que diz assim, olha só, diz aqui, ó, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Então, você está perfeito através da oferta que Jesus Cristo fez lá na cruz. Paulo dizia assim, não há nenhuma coisa mais que você possa fazer para estar um pouco mais perfeito, porque aquela oferta lá na cruz te aperfeiçoou 100%. Você é igual um copo cheio de café.
Tá cheinho aqui a caneca do café e palavra, né? Tá cheinho aqui. Se eu puser mais uma gota aqui de café, vai entornar e vai desperdiçar. Então, você já está 100% perfeito, em espírito. Eu estou falando em espírito, claro. Era a música do apóstolo Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 2, verso 10, se você quiser eu acho aqui, mas nem precisa, né? Você anota aí, depois você busca lá. Ele diz que nós estamos completos em Cristo Jesus. Então, na voz do apóstolo Paulo, não havia defeito no Filho de Deus, né? A música que o apóstolo Paulo cantava não era uma música, Senhor, completa-me. Não, ele dizia, você já está completo em espírito. Então, ele falava para todo mundo a posição espiritual de todo filho de Deus depois da ressurreição. Se você está aqui, seja bem-vindo. Se você não está depois da ressurreição, tchau e benção. Como já dizia lá. Então, em 2 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo fala que nós somos em Cristo sempre conduzidos em triunfo. Sempre você está em triunfo. Mesmo quando alguma coisa parece que não está em triunfo, você está em triunfo. Você vai entender daqui a pouco. Alguns dias, alguns meses, algumas semanas, alguns anos, algum tempinho depois, você vai entender por que você passou aquela tribulação. Mas mesmo na tribulação, você está em triunfo, porque você está em Cristo. E eu queria aclarar aqui, estar em Cristo não é só aqueles que estão numa denominação, não, abençoado. Estar em Cristo é estar agora, depois da ressurreição. Se você crê em Cristo, você está em Cristo. Não importa se você vai aqui ou vai acolá, não importa onde você vai, não importa a denominação que você frequenta, não importa nada disso. Se você está em Cristo, né, você está sempre em triunfo. Então, outra coisa que o apóstolo Paulo falava é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, você pensa alguma coisa, ou pede alguma coisa, ou fala alguma coisa, Deus é poderoso para fazer muito mais que isso na tua vida, né? E outra coisa, em Hebreus 9:26, o apóstolo Paulo falava assim, olha, fiquem tranquilos, vocês não têm mais pecado. Por quê, Paulo? Porque com uma só oferta, uma vez para sempre, com o sacrifício de si mesmo, ele se entregou para tirar o pecado do mundo. E isso foi lá atrás, há quase 2000 anos aproximadamente, que Cristo se entregou para tirar o pecado do mundo. Portanto, você está sem pecado também. Então, Paulo passava os seus dias, né, tocando essa música por aí. Já o apóstolo Pedro era diferente. E aí entra uma querela. É por isso que existem muitos irmãos pelejando por aí, e às vezes degladiando, se xingando também. Isso aí é horroroso. E eu queria te mostrar um pouquinho como é diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, aqui em Hebreus 2,14, ele se passava dizendo que Cristo se vestiu de carne para que seu sacrifício na cruz matasse o diabo, destruísse o diabo. Isso era o que Paulo falava, que o diabo foi destruído por Cristo lá na cruz, que os demônios foram despojados, todo o principado e potestade. Bom, lá foi despojado. Já Pedro, olha o que Pedro dizia. Se você anota aí, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso redor, ou seja, está vivo, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, está vivo e está com fome. O diabo do apóstolo Pedro era um diabo faminto. Devia ser um diabo gordão, né? Porque gordinho assim é que come muito. Então, esse diabo estava sempre buscando quem pode tragar. Por quê? Porque Pedro não tinha um entendimento de que o diabo estava morto. O apóstolo Paulo entendeu isso porque Cristo mostrou para Paulo nas suas aparições a ele, e Paulo começou a colocar essa música para tocar. E Pedro não, Pedro vinha de outra escola, Pedro veio de outro lugar. Para Pedro, o diabo estava vivo, sim, senhor.
O diabo estava aí, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se der mole, o diabo te morde. Se der mole, ele te dá uma chifrada. Que além de feio, né? Além de ser diabo, ainda é chifrudo, como diz um pastor por aí. Em segunda carta de Pedro, olha outra coisa diferente pra caramba de Paulo. Você vê que as músicas são diferentes. A música de Paulo era uma música de agradecimento a Deus. A música de Pedro é uma música de terror. É uma música de susto, é uma música de filme de vampiro, né? Como é que é o nome daquele filme? Zumbi, como é? Guerra do Zumbi, como é que o zumbi... Guerra Mundial. Esse é Pedro, entendeu? Paulo não, Paulo tá tudo na boa, bacana e tal, mas para Pedro, o diabo tá vivo, tá com fome, vai te pegar. Então, em segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, eu estou mostrando aqui as diferenças, depois eu vou te explicar. Olha só o que Pedro diz. Além de tudo, ele diz com suas palavras que ele não entende nada do que o apóstolo Paulo fala. Olha aqui. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sua sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos muito difíceis de entender. Quer dizer, o apóstolo Pedro, ele não compreendia a pregação de Paulo. Ele não compreendia o que eu falei há pouco, abençoados? Não, Pedro não compreendia isso. Paulo falava, não é Deus te abençoe, irmão. O Senhor te abençoe e te guarde. Você já ouviu isso, né? Então, Paulo dizia, não é nada disso, você já é. O Senhor já fez. Já fez. Já é. Não diz aí fora? Já é. Então... perfeitos, completos, em triunfo, sem pecado. Já Pedro diz assim, não, essas coisas são muito difíceis de entender. Agora mesmo, você que está me acompanhando atentamente aí, você está vendo e está se enquadrando nesse bate-papo aqui, porque você já ouviu, certamente, alguém falar isso. Caramba, essa pregação de vocês é muito difícil de entender. Então, assim era Pedro. E ele admite aqui que as coisas que Paulo fala são muito difíceis de entender. E não são. O problema é que Pedro olhava para elas com um olhar religioso. E eu vou te mostrar por quê. Então, quando você ouve as minhas ministrações e palestras e explicações, se você se coloca tranquilo e tranquila, você vai ser conduzido nessa palavra e vai compreendendo com facilidade, e aí a tua mente vai sendo renovada a cada dia, né? Mas se você olha isso tudo com um olhar religioso, você vai ver diabo até na sopa de letrinha, você vai ver diabo na pasta de dente, na Avon. Caramba. Olha só o que Pedro fala aqui em primeira carta de Pedro 1, capítulo 1, verso 2. Diz assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, para Paulo, Deus não tem presciência, ele tem predestinação. Para Pedro, Deus não tem predestinação, Deus tem presciência. São duas coisas completamente diferentes. E eu, lamentavelmente, já vi pessoas por aí, diz que pregando a graça, confundindo isso tudo. E a minha ideia aqui hoje é explicar isso. Presciência é conhecimento antecipado. Não diz que tem poder de alterar. Ou seja, Deus é presciente, a presciência de Deus. O que significa isso? Que Deus conhece antecipadamente tudo que vai acontecer. Amém. Só que para Pedro, o crente pode alterar esse que vai acontecer amanhã, né? E tem poder de alterar isso. Já para Paulo, não. Por quê? Porque predestinação vem de predestino, destino decidido antecipadamente. São coisas diferentes que confundem. E por isso que as pessoas por aí ficam em confusão. Por quê? Porque elas misturam essas duas escolas. Sabe? Eu estou te mostrando uma música que toca numa nota, comparando com outra música que toca em outra nota. Aí você me pergunta,
Pedro Kelly, por que que tem essa diferença? Se esses livros estão na mesma Bíblia. Vou te mostrar. Porque o chamado, a nomeação, a comissão, a missão, o trabalho, a tarefa, o objetivo para o qual ambos foram nomeados, chamados por Deus, Pedro e Paulo, são diferentes. Como assim são diferentes? Olha o que diz aqui em Gálatas 2, verso 7 e verso 8. Já estamos terminando. Eu queria acabar era com as brigas que as pessoas têm pela internet por causa de pregação da graça e da lei. E recebo que a cada dia eu consigo acabar mais um pouquinho. Olha o que diz aqui. Gálatas capítulo 2, versos 7 e 8, tá? Vou ler para você. Você que está aí no Facebook, deu uma variadinha, mas já voltamos. Gálatas 2, 7 e 8 diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, sublinhe isso, foi confiado a mim, diz Paulo, né? Isso aqui é Paulo falando, como a Pedro o da circuncisão, sublinhe isso aí. São duas palavras diferentes e duas pessoas diferentes. Portanto, dois chamados diferentes, duas missões diferentes, dois objetivos diferentes. Aí vem o verso 8 que mata. Olha aqui. Por quê? Está entre parênteses. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, Deus, né? Ele está falando, Cristo, Jesus Cristo, em Pedro, para o apostolado, quer dizer, a missão, a defesa da circuncisão, vírgula. Esse mesmo, ou seja, o mesmo Deus, o mesmo dono da parada, o mesmo Senhor da seara, né? Operou também em mim com eficácia, em mim, Paulo, com eficácia para os gentios. Quer dizer, você é inteligente, estamos lendo aqui sem gritar, sem pressa, com calma, explicando, parari, parará, tudo bonitinho. E você está vendo que são duas pessoas diferentes, chamadas pelo mesmo Deus, que está acima de ambos. Ele chamou Pedro com um propósito diferente do propósito que ele chamou o apóstolo Paulo. Então, você não pode misturar essas duas cartas. Você não pode pegar o que Pedro escreveu em suas duas epístolas e colocar dentro de uma casa, de uma família cristã, porque não vai combinar com o cristianismo, porque Pedro foi chamado para circuncisão. Circuncisão foi uma época em que Cristo ainda não havia passado pela cruz, não havia ressuscitado, portanto, não havia cristianismo ainda. Pedro foi chamado antes da cruz para acompanhar Jesus de Nazaré nos seus dias de carne, naqueles 3 últimos anos, até ele ir à cruz. Quando Cristo passa na cruz, acabou a missão da circuncisão. E depois ele ressuscitado aparece ao apóstolo Paulo e então opera eficazmente em Paulo para os gentios, revelando a Paulo aquilo que estão em suas 14 cartas, de Romanos a Hebreus. E a música é essa: abençoados, perfeitos, completos, em triunfo, né? Poderoso é Deus para fazer mais do que pensamos, estamos sem pecado, justificados de graça. Atenção, hein? Abra o olho aí. Justificados de graça, Romanos capítulo 5. Essa era a música de Paulo. Você está justificado de graça. Tem que pagar não, filho. Já foi pago. Né? Salvo para sempre, Efésios capítulo 2, verso 9. Salvo para sempre. Essa era a música de apóstolo Paulo, diferente da música de apóstolo Pedro. Pedro falava assim: arrependei-vos, porque Cristo morreu por causa de vocês. Então, nossos irmãos católicos romanos, eles têm seus cultos,
um momento em que todo mundo fala: minha culpa, minha máxima culpa. Quem foi que disse para eles que foi culpa deles a morte de Cristo? Pedro. Foi a primeira pregação dele lá, quando começou o seu ministério, que hoje é o Vaticano ali. E eles seguem essa linha aí. É uma linha equivocada. Desculpa. Então, Pedro e Paulo são diferentes, têm missões diferentes, portanto, têm pregações diferentes, porque são direcionadas para públicos diferentes, para épocas diferentes, para entendimentos diferentes. A pregação de Pedro era para antes da cruz. Entenda-se isso como o povo da circuncisão. A pregação de Paulo, o ensino de Paulo, é para depois da cruz. Paulo não poderia invadir o terreno de Pedro, assim como também Pedro não deveria ter invadido o terreno de Paulo, mas invadiu. E deu essa confusão que deu aí, que hoje eu estou aqui me esforçando para explicar para você por quê. Agora, para acabar a briga, né, daqueles que são contra, a favor, e que Pedro, que Paulo, que não sei o quê, olha, para de brigar, abençoado. Por quê? Olha, você leu aqui comigo e passeou aqui um pouquinho comigo, né? Se foi o mesmo Deus, se foi o mesmo Senhor que chamou os dois, você acha que isso vai conciliar onde? Nunca. Nunca. Por quê? Provavelmente, os objetivos são diferentes. E ficam as pessoas aí brigando, porque Pedro, porque Paulo, porque aquele que não entende a graça não serve para nada, porque... Você já entendeu onde eu quero chegar. Com certeza, eu sei que você é inteligente. Então, as brigas, eu penso que deveriam terminar. As pessoas deveriam entender assim. Puxa vida, se Deus é soberano, e foi o mesmo soberano que chamou Pedro com uma determinada obra, e que também chamou Paulo com outra determinada obra, eu já entendi qual é a obra que eu devo estar ligado, submetido. Eu entendi que eu estou depois da cruz, Cristo ressuscitou, e a música que eu devo cantar, que eu devo tocar, é a de Paulo, não a de Pedro. Porque se eu for tocar a música de Pedro, se ele mesmo diz na sua carta que ele não entendia nada, é como se você fosse fazer uma construção e chamasse um pedreiro, um engenheiro, alguém para lá, e ele dissesse assim: olha, eu não estou entendendo nada aqui, essas coisas estão muito difíceis, você vai entregar a construção da tua casa para um homem desse, rapaz? Presta atenção. Por isso é que Paulo fala em Gálatas 2 que Pedro não andava retamente, Pedro e os demais, né, não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. Por que ele não andava retamente conforme a verdade do Evangelho? Acabei de te explicar. Porque Pedro não concordava com a pregação de Paulo. E a pregação de Paulo é a pregação que Cristo ressuscitado entregou para sempre. É o Evangelho eterno, o Evangelho da graça de Deus. Então, isso aí é a base, um pouquinho da base do meu ensino. O meu ensino, minhas palestras estão baseadas nisso que acabei de te falar. Porém, Deus sempre me ajuda, a misericórdia dele é grande, como você sabe, e me dá, principalmente para os domingos, uma forma de apresentar para você a graça em ação. O Evangelho da Graça ativado hoje, para que você possa exercitar. Vou ficar por aqui, vai terminar aqui o programa de hoje, né? Não quero falar muito, eu quero que você compartilhe esse programa com todos os teus contatos. Está gravado aí nas nossas mídias, no Facebook Pedro Kelly, no YouTube Pedro Kelly RCC, no Instagram. Por favor, me siga lá no Instagram. Pô, tem pouquinha gente me seguindo. Vamos seguir lá, gente, por favor, me ajuda aí. Instagram, Pedro Kelly. E Facebook, peço amizade também, dê um like. No YouTube, tem que se inscrever na página. Nós já estamos com 2.040 inscritos. Me ajuda aí, pessoal, vamos chegar a 3.000. Né? Você se inscreve, clica no sininho para você receber notificação de programação nova. Tá? E como eu disse no início,
Se você deseja fazer parte do grande grupo de colaboradores aqui do nosso ministério, para me ajudar a divulgar essa mensagem por aí, que é maravilhosa, né? Verdade, né? Você levantar e saber, caramba, graças, meu Deus, o Senhor me fez perfeito em Cristo Jesus. Que tremendo, né? Agora eu preciso da tua ajuda. O que você precisa fazer para ser um colaborador aqui? 2 coisas. A primeira delas é semear aqui. Semeie a tua semente aqui, porque o evangelho que o apóstolo Paulo cantava por aí diz que você deve tornar participante dos teus bens, dos teus benefícios, aquele que te ensina a palavra. Eu não quero teu carro, eu não quero tua casa, não estou pedindo nada disso. Eu estou te incentivando a semear para que você possa colher. E o segundo passo, para você ser um colaborador aqui, é você compartilhar os nossos temas, as nossas mensagens, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode compartilhar por qualquer meio por aí. Estamos juntos? Então compartilhe. Se você não compartilha, nós não estamos juntos nada. É só caô. Se nós estamos juntos, você semeia aqui e compartilha. Eu te declaro uma abençoada, eu te declaro um abençoado, como Deus diz que você é. Domingo tem um tema tremendo. Não deixe de anotar na tua agenda. Quinta-feira, 10h30 da noite. Domingo, quinta-feira, desculpe, às 22 horas. Quinta-feira, 22 horas. Domingo, que é às 10h30 da manhã. Tá bom, abençoado? Vou ficar por aqui. Te espero, então, na quinta-feira, às 22 horas. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível,